15 de novembro. Essa data marca o golpe de Estado que depois o imperador Dom Pedro II e mudou o regime brasileiro. Muitas vezes as pessoas, né, ignoram essa data, alguns até comemoram, têm aí os seus motivos, ou fazem por mero desconhecimento. E como a escola, né, o ensino que é dado e a falta da leitura no Brasil, ela é um problema sério, é um problema crônico, o resultado disso é esquecermos de onde nós viemos e os laços históricos que nós tentamos romper de maneira artificial, e foi isso que a República Brasileira tentou fazer, principalmente aí nos primeiros anos de existência, jogando no lixo todos os heróis nacionais que existiam no período monárquico. Então eu vou compilar aqui, na verdade eu vou fazer uma leitura para vocês de alguns dados que são completamente ignorados no mundo de hoje. Né? Por que trocar a monarquia pela república naquele exato momento, em 1889? Né? De onde vinha essa demanda popular? Essa demanda popular existia? Bem, vamos ver que não era bem assim. Tá? Eu vou tentar ser breve. Antes, como eu falei da questão da leitura, na questão do conhecimento, às vezes a gente desconhece nossa própria história e é por falta de leitura. Fica aqui também o Instituto Borborema, né, ele lançou um curso novo hoje. Esse curso só vai ficar disponível por uma semana. Vou deixar o link fixado aqui embaixo, que se chama Resgatando as Dimensões Básicas da Leitura. Esse curso é fundamental para você entender, né, como o domínio da linguagem, o socioconstrutivismo é um câncer na nossa sociedade, e como isso, o domínio da linguagem, né, vai fazer diferença para você entender o mundo a qual você está inserido. O curso é sensacional, tá? É um cursinho que são 3 aulas, o valor do curso é 5 vezes R$19,40, bem baratinho, o link vai estar aqui embaixo. É um curso rápido de 3 aulas, inclusive tem um exercício, né? Na última aula tem um exercício de verificação, um teste, que muitas pessoas às vezes acham que estão tendo conhecimento tem um domínio da coisa e não tem. O teste, o professor o Caio estava me passando aqui que dos 50 ali que fizeram o teste presencial, apenas 2 conseguiram entender de fato do que se tratava a frase sugerida. Então, corram lá e vejam esse curso sensacional do Instituto Borborema. Então, vou trazer alguns dados aqui, pessoal, da época do Império Brasileiro e por que essa demanda pela República não existia naquele momento. Se a gente for começar aqui, por exemplo, por 1880. 1880 o Brasil era considerado a 4ª maior economia do mundo, né? E o 9º maior império da história. 1880, 9 anos antes do golpe de Estado. E de 1860 a 1889, a média de crescimento econômico era de 8,81 por ano. Média de crescimento econômico. Né? O país estava crescendo. Em 1880, eram 14 impostos cobrados da população. 14 tributos. Sabe quantos a gente paga hoje? 92, né? E a gente está tentando fazer ainda a reforma tributária aí no governo Bolsonaro, sendo que lá na época do Império a gente já tinha 14 tributos, não tinha esse problema, né? E aí, por que fazer da República? Em 1880, a moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. Em 1880, o Brasil tinha a 2ª maior e melhor marinha do mundo, perdendo apenas para a marinha da Inglaterra. Então, estrutura marítima do Brasil, inclusive chegou a ter quase uma guerra entre Brasil e Inglaterra, e o Brasil tinha marinha suficiente para cair no pau com a Inglaterra. Acabou que essa guerra foi intermediada, ela nunca existiu, e essa crise foi pacificada. Mas você vê a importância do que o Brasil tinha naquele período. E isso não é passado para a população. Em 1860 a 1889, o Brasil foi o primeiro país da América Latina e o 2º no mundo a ter ensino especial para deficientes auditivos e deficientes visuais. Vejam só, algo que vieram falar agora, no final do século XX. Em 1880, o Brasil foi o maior construtor de estradas de ferro do mundo, com mais de 26 mil quilômetros de estradas de ferro, ferrovias, construídas. E a gente está brigando hoje no governo Bolsonaro para sair desse atraso e melhorar o modal. É impressionante, né? Você vê o tamanho do vácuo que o Brasil ficou, do atraso que nós enfrentamos durante os vários golpes que aconteceram dentro da República, né? Ali nós sabíamos quem representava o Estado brasileiro. O povo tinha acesso
ao governo, o governo escolhia, de fato, tinha o Partido Conservador, o Partido Liberal, e tudo isso foi colocado abaixo. A média nacional do salário dos professores estaduais de ensino fundamental em 1880 era de R$ 8.958. Professores de ensino fundamental. Quanto eles ganham hoje? Só a gente vê a média, né? Quanto um professor de ensino, boto nem de ensino médio, só de ensino fundamental. Entre 1850 e 1890, o Rio de Janeiro era conhecido na Europa como a cidade dos pianos, devido à quantidade de pianos que tinham, né, nos ambientes comerciais e domésticos da cidade, né, o que mostrava o progresso daquela cidade, que era a capital do Império. Então, por que pedir ordem e progresso na bandeira, se esse progresso já tinha, né, de alguma forma, permeando ali no meio da sociedade? O bairro mais caro do Rio, Leblon, era um quilombo que cultivava camélias, flor e símbolo da abolição, sendo sustentado pela princesa Isabel. Pedro II mandou acabar com a guarda chamada Dragões da Independência por achar desperdício de dinheiro público. Com a República, a guarda voltou a existir. Vejam só, né, os Dragões da Independência, que hoje ficam lá no Palácio do Planalto, o Dom Pedro II tinha mandado acabar com aquilo, que era desperdício. Obviamente, a República foi lá e recuperou. Oficialmente, a primeira grande favela da cidade do Rio de Janeiro, né, que é a favela da Providência, que fica atrás do Comando Geral, do Quartel-General do Exército, essa favela ela surge em 1893, 4 anos depois da República. Isso porque eram militares, ali, muitos deles eram militares que ficaram acampados ali, que vinham da Guerra do Paraguai e não recebiam os seus soldos. E também o governo parou de pagar, né, um valor aos anistiados, os libertos, na verdade, os escravos que foram libertos. Então, teve esse problema também da favelização do país. A ideia de Cristo na montanha do Corcovado partiu também da princesa Isabel. Um detalhe curioso aí, que às vezes passa batido, mas é um ponto interessante, né, que vem esse espírito da religião. A primeira tradução de clássico árabe, né, do clássico árabe Mil e Uma Noites, aquele livro famosíssimo, foi feita por Dom Pedro II, que era um cara culto, respeitado por muitos naquela época. O Brasil tinha um chefe de Estado que realmente representava a população. A família real, né, ela não tinha nenhum escravo. Todos os que trabalhavam ali eram pagos, tá? E inclusive tinha em Petrópolis, a princesa Isabel ela pagava um grupo ali que ajudava a coletar, ela pagava não, ela organizava um grupinho que coletava dinheiro para poder pagar a alforria de escravos fujões. Então sempre teve essa luta, né, da família real contra o escravagismo, né? Inclusive o escravagismo foi o ponto principal para a queda do Império. O Império ele caiu um ano depois da Lei Áurea, que custou, né, inclusive uma sessão solene que foi feita e presidida pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, que fez essa sessão esse ano, né, quando ele assume como deputado, onde ele se emociona, inclusive, naquela sessão, que a princesa Isabel declara que ela poderia perder o trono, né, mas ela ia fazer essa abolição da escravatura. E ficaram 40 anos. 40 anos a família real brasileira tentou lutar contra essa política. Inclusive, o próprio Estado brasileiro já tinha feito várias leis, né, que culminaram na Lei Áurea. Então, tinha a lei do ventre livre. Né, então, várias leis que permitiam, aos pouquinhos, uma transição, né, desse regime nefasto que é a escravidão. Então, quando de fato sai a Lei Áurea, esses escravagistas ficam atordoados. Eram muitos ali barões do café, né, os aristocratas que estavam ligados à produção de café, e eles incentivam esse golpe dos republicanos. Porque os republicanos mesmo, né, eles nem sequer tinham uma representatividade grande no parlamento, né, que tinha ali o Partido Conservador, o Partido Liberal. Os republicanos não conseguiam eleger quase ninguém. Então não tinha esse anseio popular. E, inclusive, acho que foi o Alexandre Garcia, né, eu ia até falar sobre isso, mas o Alexandre Garcia lá no seu canal já falou de maneira muito bacana, que foi o Marechal Deodoro nas contas, no final das contas, ele só deu o golpe porque ele tinha uma rixa amorosa contra foi uma fake news, e diziam que o cara que ele ia colocar no lugar, vinha de Porto Alegre, era um desafeto do Marechal
Deodoro, um desafeto por conta de um romance, né, de uma mulher que não aceitou ficar com o Marechal Deodoro e ficou com esse proeminente ministro, o Gaspar, lá de Porto Alegre, e foram na casa dele, ele ainda meio doente, e disseram, ó, vão colocar o Gaspar para ser o novo primeiro-ministro. Aí o Deodoro ficou pé da vida e decidiu depor de vez o imperador. Né? Porque até então o golpe ele só tinha sido feito contra o governo, só tinha sido deposto o gabinete do primeiro-ministro. Mas aí os republicanos, não satisfeitos com aquilo, eles viam que aquela era a oportunidade de manipular o Deodoro, pressionaram ele para derrubar de vez o imperador, né, e colocar para fora. E dessa forma, nem 20% ali dos militares eram republicanos. A minoria venceu pelo poder das armas. Naquele momento, não houve um contragolpe, né, que deveria ter acontecido. Tem o fato também histórico de que o imperador, né, Dom Pedro II, ele, quando caminhava nos jardins da casa onde ele ficou exilado, lá em Paris, ele carregava sempre com um saco de veludo, e aqui dentro daquele saco de veludo estava a areia da praia de Copacabana, que ele levou com ele e foi enterrado junto com esse saco, né, que representava as terras brasileiras. Realmente é uma história triste, e esse vídeo, o único objetivo dele para mostrar para vocês que não existia uma demanda real pela mudança do regime naquele momento. Nem a escravidão já tinha sido abolida, questão econômica, questão de desenvolvimento, tudo estava andando. Na verdade, o que mudou foi apenas uma patota de golpistas ali que resolveram reescrever, né, a história, e a patota de golpistas mudou o destino de uma nação, seguido aí pela reescrição da história. Inclusive o próprio Getúlio Vargas, anos depois, né, o Getúlio Vargas ele rompe com esses que dominaram a República Velha, mas ele também vai nessa linha de reescrever a história, de criar os novos heróis nacionais, criar toda uma cultura brasileira, né, inventada. E aí ele força o carnaval, vai a questão do futebol, né, tudo a questão da Carmen Miranda, a Tropicália não, perdão, meu Deus, já avancei aqui alguns anos, a Semana de Arte Moderna de 22, então ele incentiva tudo aquilo, inclusive essa centralização da educação brasileira, né, centrado ali na capital, começa no governo de Getúlio Vargas, e dali esses entusiastas da Semana de Arte Moderna de 22, né, tomam conta da educação brasileira, e no final depois aparece o Paulo Freire, lá mais para frente, para acabar com tudo. Enfim, nós tínhamos um país que estava dando certo, poderíamos estar muito mais avançados do que estamos hoje, mas tivemos que ficar, né, lidando com situações menores, com dramas criados por falta de gestão, por termos cortado, na verdade, os nossos laços aí. Essa é apenas um videozinho para essa data não passar em branco. Esses dados que eu mostrei para vocês aqui, algumas informações, tem aí como fonte a Biblioteca Nacional, os livros Filho de Dilma Habsburgo, Dom Pedro II, Ser ou Não Ser, acervo do Museu Histórico Nacional. Inclusive, pessoal, eu recomendo muito para quem não visitou o museu em Petrópolis. Aquele museu, quando pegou fogo, que era ali a sede, era a residência da família real e foi transformado em museu, muita gente lamentou, mas nunca sequer tinha ido no museu. Em Petrópolis tem um museu lá, um museu imperial, que é sensacional, com a presença da coroa, né, com vários artefatos, né, que pertenceram à família real, e estão lá. É bem baratinho o preço do museu, se não me engano hoje é R$9, não lembro ao certo, mas não passa disso, não passa de R$15 o valor da visitação. E além de Petrópolis ser uma cidade muito agradável, também tem esse museu. Então, se alguém estiver passando pelo Rio, mora no Rio, né, vá dar um pulinho em Petrópolis, a viagem dura mais ou menos 1h30 para você chegar até a cidade de Petrópolis. Muito agradável, ambiente tranquilo, segura, e vale a pena conhecer um pouquinho da nossa história, tá? Ficar de perto ali com a coroa, né, que o Dom Pedro II usou. Muito bacana, é isso, meus amigos. Vamos lembrar todos aí que o nosso destino está nas nossas mãos. Por isso, dia 17, todos nas ruas. Até a próxima. Tchau, tchau.